ar, episódio número 48 do Deu Liga para falar sobre a final do Mundial de Clubes Chelsea contra PSG. Muita coisa aconteceu nesse Mundial de Clubes, um mês de muita competição, surpresas, e a gente vai falar tudo isso aqui no Deu Liga. A gente está no YouTube de GZH, você que está nos acompanhando, então já deixa o seu like, se inscreva no canal e também deixe seu comentário. Quem vence essa final? O PSG favorito, o Chelsea como azarão? A sua participação é importante, e também no Spotify deixe as 5 estrelas e siga o canal do Deu Liga lá no Spotify, porque tem muito episódio, inclusive sobre esses dois times, né, pessoal? A gente já falou sobre o Chelsea, que contrata bastante, muitos jovens. A gente falou do PSG, um novo PSG depois da saída dos craques, que é um PSG que tem craques. Lucas Arruda, o que esperar dessa final? Tem um franco favorito mesmo? Tudo bem? Tudo bem, Torrealba tem um favorito, um abraço para quem nos acompanha aqui no YouTube de GZH, no Spotify. Tem um franco favorito, mas não dá para dizer também que não é a cara do Chelsea ser campeão desta forma, né? Um caminho teoricamente mais fácil. O PSG teve um Bayern de Munique pela frente, teve agora um Real Madrid e não tomou conhecimento da equipe da Espanha, enquanto o Chelsea teve um Benfica e 2 brasileiros pelo seu caminho. Mas é impressionante como o regulamento da Copa do Mundo de Clubes ajudou o Chelsea a chegar na decisão. A gente encerrou o último episódio falando sobre o anúncio do João Pedro, que não é tão jovem assim como vem sendo o perfil dos atletas contratados, né? O João Pedro já tem 24, mas 60 milhões de euros e foram bem gastos, porque foi ele quem colocou o time na decisão. Então o regulamento deixou um pouco disparelho, né, esse momento semifinal para a equipe inglesa em relação ao Fluminense, mas na decisão não tem nem o que falar. O PSG é muito favorito, mas isso não garante nada. Pô, eu não sei vocês, mas o enredo é muito triste, né? Tudo bem, Tudo bem? Eduardo Castilhos, meu nome. Tem o Léo Bender, né? Exatamente. Prazer estar com a gente aqui. Mas o enredo é muito triste, na real. O Fluminense sonhando em chegar numa final seria um feito mais histórico do que já foi a participação do Fluminense, e acaba um cara que foi criado no Fluminense eliminando. Eu sei lá. A lei do ex é cruel. Eu meio que desacreditei um pouco no futebol, assim, sabe? Depois disso. Porque não pode acontecer, né? Numa competição de 30 dias não pode ter nenhuma janela de contratações, né? E foram 2 vezes que o Fluminense sofreu com isso, só que a primeira não deu em nada, o centroavante, aquele marroquino que o Hamdallah. O Hamdallah, né? Que inclusive foi treinado por Mano Menezes no Al Nassr. Não fez diferença nenhuma, foi banco, né? Mas o João Pedro ele destruiu a semifinal, 2 golaços, né? Já pode no cartório também colocar o Fábio como um dos seus dependentes, porque é uma máquina de fazer belos gols contra o goleiro experiente. Mas é isso, é disparelho, não tem o que fazer. Eu não concordo com nada em relação a isso. Acho um absurdo, inclusive. Uma pena. É um dos nossos tópicos, né, Léo Bender? É um desafiante contra um favorito. É uma final que te agrada? Não me agrada, porque se a gente pensa em uns 4, 5 anos atrás, no formato desse torneio, quando a gente estava especulando esse torneio, pensar que PSG e Chelsea decidiriam esse torneio seria meio broxante, acho que essa é a palavra. Mas o PSG é o melhor time do mundo neste momento, né? Atropelou o Real Madrid, atropelou o Bayern de Munique, não atropelou o Botafogo, né? Inclusive essa é o único gol sofrido na competição. Os dois times finalistas têm isso em comum, né? Os dois perderam só um jogo e ambos perderam para brasileiros. O PSG para o Botafogo e o Chelsea para o Flamengo, ambos na fase de grupo. Para cariocas, inclusive, né? Exatamente. Vamos então para o nosso índice, ver o nosso cardápio, para daí começar o debate sobre essa decisão. A gente vai falar primeiro sobre o desafiante Chelsea, depois sobre o favorito PSG, que pode quebrar marcas impressionantes nessa temporada, e por fim a gente vai fazer um mano a mano. Será que existe alguma disputa? Não. O Arruda é o inimigo do mano a mano. Caiu o mano a mano, não vamos fazer mais. Hoje é só mano aqui. Vamos fazer outra coisa. O último item do nosso cardápio está em falta, pelo visto. Rafa Ramos procura alguma coisa pra gente falar aí. Mas a gente vai tentar. Primeiro sobre esse Chelsea, né? Porque acho que o Arruda tocou num ponto importante ali no destaque inicial dele. O caminho do Chelsea foi consideravelmente muito mais tranquilo do que o do PSG. O Chelsea teve num grupo tranquilo, onde ele perdeu para o Flamengo,
mas teve o Esperance e teve o Los Angeles FC, que venceu com tranquilidade. Eu até ouso dizer que o Chelsea jogou com o freio de mão puxado a fase de grupos, porque se permitia. E não é um demérito do Flamengo aqui, o torcedor flamenguista, calma. Jogou muito contra o Chelsea, botou o Chelsea na roda, literalmente. Só que eles se ligaram depois desse jogo. E daí eles tiveram uma caminhada com o Benfica, o único europeu que eles enfrentaram até o momento. Ganharam do meu Palmeiras, mais uma vez, que me deixa muito triste. E o jogo do Benfica teve o sustinho ainda, deu aquela graça no final, que teve o... E por fim o Fluminense, que foi essa semifinal, que foi uma vitória bem controlada, né? Relativamente tranquila dentro do... Exato. Esse Chelsea que a gente já falou em outro episódio, depois que você nos ouvir aqui ou nos assistir, você recupera lá no... A gente já tá no episódio 48, então tem muito episódio. Um deles é sobre o Chelsea, esse modelo de contratações com jovens e muitos deles dando resultado. Eu acho que o Chelsea é o 2 até, né? É um dos primeiros. O primeiro foi sobre a introdução do podcast e o segundo acho que foi tá ali no top... o novo Chelsea. Os 5 primeiros tá entre eles. Mas o que vocês estão vendo de legal nesse trabalho do Enzo Maresca, que é um treinador que tá querendo se provar entre os grandes da Europa? É um treinador com um estilo de jogo bem diferente ali, no sentido... Ele é bem vibrante na beira do campo, dá pra perceber. E o que ele traz de ideias pra esse Chelsea conseguir chegar na final, por mais que não tenha sido um caminho com tantos obstáculos assim, que não pegou um Manchester City, não pegou um Real Madrid, não pegou um Atlético de Madrid, por exemplo, como foi o PSG, né, em alguns casos. Eu vejo esse Chelsea com um técnico que, acima de qualquer coisa, é um técnico que não tem medo. É um time que se propõe a atacar, é um time que tem facilidade para colocar os dois laterais na linha de fundo, seja por dentro ou seja por fora. E até mesmo as escolhas de posicionamento do Enzo Fernandes, porque muita gente fala sobre o Enzo campeão da Copa como um cara que mudou a estrutura de meio campo da Argentina ao longo da competição no Catar, e mesmo com a juventude mostrou qualidade na primeira função do meio campo. E hoje a gente vê um Chelsea no Mundial com o Enzo muito mais próximo da área, né, com menos funções de saída de bola e com mais possibilidades de acionar os seus atacantes. E eu acho isso muito corajoso, porque é um jogador que se notabilizou por outras funções. E eu admiro muito também a questão de ele ter essa condição de fazer os laterais apoiarem a qualquer instante. O Malo Gusto vira um atacante com muita facilidade. E o Cucurella, que é o jogador, acho que mais odiado da atualidade, não sei se tem motivo para isso, mas muita gente não gosta dele. Eu acho que é por causa da musiquinha aquela. Que ele cantou na... Chata pra caramba aquela música. Ele é um jogador... Na final da Euro? É. Pode ser, né? Ele é aquele jogador meio... Claro, a cabeleira lembra, né? Mas é meio Puyol, assim, é tipo raçudo. Pode ser. A gente pode puxar pra outros jogadores raçudos que a torcida adversária não E é um cara que tá sempre se enroscando, né? Com o jogador adversário, ele tá sempre ali, ele vai, tira o corpo. Mas é um cara que apoia muito bem, por dentro especialmente. Então eu gosto muito da coragem do Enzo Maresca. Pode ser um problema pra ele, inclusive, na decisão. Mas pelo que eu vi até aqui, ele não abre mão disso. Até sobre o Cucurella, é um cara que a gente vê geralmente anulando o cara que joga por aquele lado. Isso é muito difícil um jogador que atua pelo lado direito do ataque ter sucesso contra ele. No cara, né? Ele é muito chato. Ele é chato de passar por ele, cara. Ele é muito bom defendendo, ele tem a questão de ser chato, tem a questão de falar bastante no ouvido, tem a questão de chegar mais forte, daí o cara já dá uma reduzida também. Então é um jogador que eu gosto muito. Ele é odiado por quem joga contra, né? Pô, você não vai gostar dele. Esses dias apareceu numa rede social até um corte, que eu não lembro quem é que vai pra cima dele, e mostra como é que é o jogo de pernas dele pra acompanhar o atacante vindo em velocidade pra cima dele. E tu vê que não é ao acaso, assim, que os caras não passam com ele, sabe? Dito e isso, eu acho... no mano a mano, vou passar por cima dele. Qualquer coisa diferente de 4-0 nessa mesa, eu me levanto e vou embora. O Arruda, ele tá muito ansioso pro mano a mano. E ele tá agressivo com o mano a mano. Não, já tô marcando território. Se alguém voltar nele... Mas eu fui ver como é que era o Cucurella fora de campo, assim. Ele tem um filho que tem autismo, filho de 6 anos que tem autismo. Ele é um cara bem ligado na causa, assim, pra tentar ajudar e tal. Então acho que é mais por causa dessa musiquinha mesmo que pegou, assim, e dele ser meio chatão dentro de campo, porque pessoalmente ele parece ser um cara legal. Eu, se fosse torcedor do Chelsea, que tá bem longe disso acontecer pelos últimos acontecimentos, eu adoraria ter o Cucurella. Mas é aquele cara, qualquer time que enfrentava o Inter não gostava do D'Alessandro, mas queria ter o D'Alessandro no seu time. Qualquer um que enfrenta o Kahneman queria ter o Kahneman no seu time. É isso, sabe? Aquelas figuras chatas pra tu enfrentar, um Gabigol da vida. Sim, tem vários exemplos. Gabigol nem me fala. E até sobre essa final, pensando no Chelsea.
Vocês acham que o Maresca vai entrar com o mesmo time que enfrentou o Fluminense? Acho que vai ter uma mudança? Porque o Real Madrid mostrou que não dá pra jogar abertinho contra o PSG. Nenhum time pode jogar aberto contra o PSG. Propor jogo, nem pensar. E vai ser a primeira experiência nesse Mundial em que o Chelsea não vai ser o time que tem que propor jogo. Não tem essa obrigação, não entra como favorito. Ele entra como o grande azarão, né? A gente deixa bem claro isso aqui. Eu acho que essa função do Enzo, podendo jogar um pouco mais adiantado, eu acho que ele vai tirar talvez o Nkunku do ataque e colocar um outro volante. Isso. Pode ser um Andrei Santos, pode ser o Dewsbury Hall. Até o Reece James pode jogar. Até o Reece James. Eu acho que o Reece James é o principal candidato para entrar jogando no meio campo. Mas é abrir mão de um grande jogador também, né? Mas é necessário. É fazer o que o Bayern fez, que é conseguir se comportar diante do PSG, embora tenha perdido no final, mas conseguiu bater de frente com o PSG. Era o que a gente esperava mesmo. Mas realmente acho que o Chelsea perde muito na ausência do Nkunku. Então, por isso que eu não imagino, sinceramente, eu tenho uma certa pena do Chelsea nessa final. Eu imagino que o PSG vai atropelar, mas tem alguns nomes ali que fazem dar jogo e... Enfim, eu imagino que o Chelsea vai conseguir levar um pouco mais de perigo ao PSG do que talvez o próprio Bayern levou. Na semifinal também ele não sofreu tanto com isso, não sofreu praticamente nada. Acho que o Chelsea pode... bater de frente nessa questão dos laterais e dos pontas, mas é realmente um decréscimo e tanto não ter o Nkunku, se o Maresca optar por isso mesmo. É que se tudo é campo pro PSG também é pior, entendeu? Eles vão te roubar a bola na defesa mesmo, vai ser um contra-ataque em velocidade, do jeito que ocorreu nos últimos 2 gols contra... Cara, o último gol do PSG contra o Real Madrid é uma aula, assim. O penúltimo também, que o Hakimi sai tabelando. Parece coisa de treino, sabe? Então, se tu dá campo pra velocidade do PSG, é pior. Então... Olha, eu não queria estar na pele do Maresca, vai ser dificílimo montar essa equipe pra tentar vencer o PSG. Ainda bem que o cabelo ele já arrancou, né? É isso, o meu tá indo. Mas acho que até o Botafogo pode ser um bom exemplo, óbvio que não de uma forma tão defensiva, porque o Chelsea tem peças a mais pra propor um pouco de jogo, ou jogar com a linha um pouco mais alta, e não pode errar, né? Pô, o Real Madrid também, a gente fala, o PSG fez um golaço e tal. Entregou 2, né? Entregou 2, tudo bem, a linha de pressão muito alta do PSG, o Chelsea tem que cuidar com isso, os defensores eu não confio tanto, assim. Mas ali naquela do Rudiger ali, se tu tá com a linha de pressão média, tu rouba aquela bola igual. Então não é muito mérito do PSG ter roubado aquela assim, bola. O Xabi Alonso, ele cometeu o erro que pra mim é o grande erro da Copa do Mundo de Clubes, que é tu tirar o teu melhor meio-campista do meio-campo. Tu não pode fazer isso contra o melhor time do mundo. O Valverde hoje, ele é um cara que é muito bem cotado, ele é o capitão do Real Madrid. Ele joga em todas as funções do campo, à exceção do goleiro e do centroavante, mas se precisar de um 9, de repente ele até aparece lá. E aí tu tira o Valverde do meio campo para jogar ele para lateral, porque tu tá sem essa peça, é um equívoco tremendo, tendo pela frente Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz. Eles dominaram o meio campo. O Real tava sem o Arnold? O Arnold ficou de fora, se eu não me engano, por lesão. E aí ele entra com o Tchouaméni, Güler, Bellingham e aí outro erro. 3 atacantes contra o PSG, sendo que são 3 caras que não vão contribuir na fase defensiva. Tu querendo ou não, tu tinha o Carvajal ali, se tu quisesse competir. Pô, o Carvajal não tá no ritmo ideal, mas não tira o Valverde. Tu tem Carvajal e Militão. Tu poderia tentar dissolver essas questões dentro de 90 minutos. Para pelo menos preencher o setor e não esvaziar o meio campo, porque o Valverde, a gente sabe, ele é uma máquina correndo. É um cara que tá a todo instante tentando morder os adversários nessa parte do gramado e com sucesso. Então o Xabi Alonso cometeu esse erro tremendo e difícil que o Maresca vai repetir de alguma forma, né? Mas pagou caro por isso. E ele botou o Mbappé mesmo, né, sendo dúvida, e não tirou o Gonzalo Garcia, né? Gonzalo Garcia. Isso. E realmente foi um risco, mas eu acho que também se protegeu colocando o Mbappé, porque imagina se ele tivesse tomado esse sacode Mbappé, e não tivesse colocado. O Mbappé mostrou que o Luiz Henrique também estava certo certíssimo. No documentário dele, né? Que vocês até deram como Chada 5, como uma dica, no episódio do PSG, né? Sim. Que o Luiz Henrique fala pro Mbappé. Que bom que tu ouvia a gente antes. Esse aí, por acaso, quem me avisou foi o Rafa, né? mas eu ouvia, sempre que eu pudesse, eu ouvia. Que o Luiz Henrique reclama que o Mbappé joga pra ele e tal.
ficou bem claro isso daí, né? Porque vai uma má vontade pra voltar pra marcar também, queria jogar sozinho. Inclusive, esse vídeo bombou de novo nas redes, né? Ele fala, tu é fã do Michael Jordan. É isso. Michael Jordan, ele corria pelos companheiros, ele era um grande líder, ele podia ser insuportável com eles, mas, pô, ele era o exemplo. Tu não é, o Mbappé não é exemplo em nenhum time que ele passa, basicamente. Ele usou aqui a seguinte frase: você é o melhor atacante do mundo, mas quando não tem como atacar, você tem que ser o melhor jogador defendendo. E é exatamente isso. Ele usa como exemplo um gol que eles tomam pro Barça no jogo de ida, se eu não me engano, das quartas da Champions, que inclusive essa eliminação do Barça foi o que custou eles não irem pro Mundial, né? Foi o erro do Ronald Araújo, né? Isso, daí no jogo da volta, o Ronald Araújo comete que ele é expulso, ele não dá o gol pro PSG, ele é expulso, e aí com 10 em campo ficou difícil de... E o Luiz Henrique também cantou essa pedra, né? Não sei se isso vocês... Ele ainda fala, vamos pressionar a linha de passe do Ronald Araújo, pressionaram, aí ele teve que correr atrás do atacante, acabou fazendo falta, era o último homem, foi expulso e o PSG botou 4-1 no Barça na Catalunha. Antes da gente ir mesmo pro PSG, eu queria também falar sobre esse ataque do Chelsea, né? Porque o Cole Palmer não vem fazendo um grande mundial. Ele decidiu jogar só contra o Palmeiras. Ele resolveu quando ele queria, Exatamente, ele quis jogar contra o Palmeiras, esse desgraçado. Dá pra ir no cartório também já, dá pra botar lá, né? O Chelsea? O Chelsea dá. Pai do Palmeiras, né? É pai, né? É muito Ainda pai. mais que teve episódio de Corinthians, né? É verdade. Odeia mais ainda. Não, o DNA feito, tá tudo certo. Não vamos tocar nesse assunto, né? Já passou. E tem e tem o João Pedro também, que foi esse cara que chegou no meio do campeonato. E eu acho que todo mundo aqui é contra essa regra, né? Nossa. Sim. Porque não faz sentido nenhum o cara poder entrar no meio do campeonato pra jogar. Eu sou contra 5 substituições, irmão. Tô contigo. Imagina isso daí, então. Agora tu imagina entrar o cara do essa nada desculpa no já meio acabou, do campeonato. essa desculpa já acabou. São Isso 3 só e deu. só aumenta o desnível técnico. Porque é mais chance de entrar cara ruim no banco também, né? Tem isso também. Pra quem não tem dinheiro, sim, né? Pra quem tem dinheiro... Meu time sempre vai estar o ruim. Do time dos caras vai estar o Jogando Bruno Henrique. Jogando com o Real Madrid no FIFA é uma delícia. Mas Não, deu. Acabou já. Passou a pandemia já. Mas já que tem o João Pedro, tem que aproveitar, né? Já que deixaram isso acontecer, o João Pedro é um cara que se mostra. E acho que foi um debate que eu vi até depois desse jogo. Agora que o João Pedro está no Chelsea, ele pode ser o centroavante da seleção brasileira? Agora sim, agora que ele custa 60 milhões. Eu acho que foi até o Renato Rodrigues quem falou isso, né? Sim. Agora que ele custa 60 milhões de euros e ele tem o carimbo de um grande, entre aspas, europeu, ele tá apto para ser o 9 da seleção. Antes não, há 2 semanas ele não podia. Né? Eu queria fazer um meia-culpa aqui, pedir desculpa que eu votei no Cano no mano a mano que a gente faz nas redes sociais. Nossa senhora. Eu menosprezei o João Pedro, ele calou minha boca. Não foi só tu, né? Não, teve mais gente. Ganhou o Cano ganhou o mano a votaram mano. no Cano em todos os mano a mano, o Cano não jogou nada no Mundial. Exato, é mais pelo folclore, né? É. Mas o João Pedro mostrou que é um baita atacante, ele pode sim ser o camisa 9 da seleção, ele tem potencial pra evoluir mais até no Chelsea, né? Pô, o Chelsea vai ter pra mim, ele tem potencial de substituir o Cole Palmer em questão de estrela do time na próxima temporada ou na outra. Porque o Cole Palmer, ele é o protagonista desse time, isso daí é inegável. Mas no Mundial é o Pedro Neto. Exato, não é à toa que ele veste a 10, mas tu tem um Pedro Neto que tá voando, tu vai ter um Estevão que vai chegar com moral lá no Chelsea, tu vai ter o Nkunku, que a gente elogiou aqui, tu tem o Delap, que é um centroavante que muita gente critica, mas pô, ele vai fazer seus golzinhos na temporada, e tu tem um João Pedro que pode jogar em qualquer posição ali do ataque. Mas eu acho que ele rende muito mais dentro da área. Eu vejo ele muito parecido com o Matheus Cunha, inclusive, em termos de características, assim, de poder jogar em mais de uma função e não ser propriamente um 9 do ofício. Ele pode jogar como 9, a gente já viu isso. Mas o Matheus Cunha, na temporada, a gente já falou aqui, inclusive, que ele foi o destaque do Wolverhampton sendo um cara atrás do atacante. E jogou demais e não à toa foi vendido por 70 milhões pro United. Agora, eu acho que o João Pedro tem condições também. A gente está muito mal de centroavante. E o que está acontecendo com o Endrick, inclusive, me preocupa, porque eu tinha uma esperança que ele fosse o cara a ser o nosso 9 em 26. Perdeu uma temporada. Mesmo que os números do Endrick sejam bons, em termos na relação minutos, gols e assistências, a falta de ritmo pode pesar muito para ele, tanto que ele nem participou do Mundial. Ele precisa urgente de um empréstimo para algum... Ele pega algum time de boa prateleira lá na Europa para jogar em uma grande liga tranquilamente. Mas o Vitor Roque pegou um Betis, por exemplo. Sim, não era o Antony. Não era o ideal para ele, assim, ainda que o Betis tivesse um centroavante. Mas o Endrick tem que correr contra o tempo. 11 meses para chegar na Copa do Mundo em forma. Exatamente. Vamos agora falar sobre o nosso favorito, né? O favorito, acho que de quase todo mundo, que é o PSG. Que eu acho que é o time que
todo mundo mais conhece nos últimos meses, é o atual campeão da Liga dos Campeões, tem um ataque de 168 gols na temporada, pode entrar pro top 3 da história, se fizer 2 gols nessa decisão, fica atrás do Barcelona e do Real Madrid da mesma temporada, 2011-2012. Então é absurdo o que eles estão fazendo. Essa é que o Messi toca 91? Não, o Messi Messi fez é 11, 73. Tá, teve uma que ele fez 91, 2012, né? isso. 2000, acho que foi. Foi na 11, 12. seguinte. Foi na Foi na seguinte. seguinte. E é um time que, pô, a gente já falou tantas vezes dele. Falou na época em que já tinha saído as estrelas. Era um trabalho que o Luiz Henrique estava fazendo com aqueles jovens, as jovens promessas, aqueles jogadores que daqui a pouco, não vai ser uma grande estrela, mas o que ajuda dentro de campo? Os operários da bola com talento. Pra mim, o PSG tem vários desses. Vários operários da bola com muito talento. E soube se adaptar. O Dembélé mal jogou esse Mundial, mas agora tá na final. Quando jogou, resolveu também. Exatamente. E tu soube se adaptar a isso. Tem o Barcola pra jogar, o Gonçalo Ramos, por mais que seja meio inimigo do gol ali em alguns momentos, ele é um cara que pode contar. O que a gente pode falar desse PSG pra quem tá nos assistindo ou nos ouvindo? Acho que tudo passa pela mente brilhante do Luiz Henrique, realmente. Outra frase que eu separei, que ele fala logo nos primeiros minutos da série, ele fala que o PSG nunca foi uma opção para ele por causa dessa política de sempre apostar em estrelas, e no projeto que ofereceram para ele é justamente isso. Não, a gente vai moldar o nosso time de acordo com os teus pensamentos. E assim ele liberou Neymar e Verratti logo de cara, assim, 2 estrelas do time. Neymar nem se fala, Verratti estava mais de uma década no PSG. E o futebol apresentado pelo PSG é aquele por música mesmo, né, que a gente fala. É realmente muito bonito de ver. A gente até comentou antes aqui, é inacreditável o que eles fizeram com o Real Madrid. Quanto tempo o Real Madrid não perdia por 4-0, 4 gols de diferença. Eu vi uma estatística que ele não tomava 3 gols em 30 minutos há mais de 20 anos, o Real Madrid. Então, realmente, enfim, acho que é só parando na frente da TV e observando o time do PSG e ali, sabe o que a gente tinha de vamos observar o Messi jogando, observar o Cristiano Ronaldo jogando, agora vamos observar o PSG jogando. É exatamente isso. Como eu falei antes, eu tenho pena do que o Chelsea pode passar nessa final. Eu não tenho pena do Chelsea. Pena é muito forte, né? Pena eu tenho da gente, né? Outra coisa que eu acho que é importante, a gente exalta muito esse lado ofensivo, né? Mas, pô, a defesa do PSG foi outra coisa que o Luiz Henrique conseguiu arrumar. O Donnarumma se tornou um goleiro confiável. É um goleiro que, quando chega o perigo, ele vai lá e faz o seu trabalho. Não tem mais tantas aquelas falhas. Musiala manda abraço pra ti com essa frase aí. Vamos lá. Justiça seja feita, foi penal, tá? Não, tudo bem. Foi penal pro... Nem a questão de quebrar a perna do cara, mas foi pênalti. Sim, claro. Eu não achei imprudência também. Não foi. Depois... eu achei que o goleiro saiu pra pegar eu achei o lance faltoso, tá? Daí a consequência, né, de quebrar a perna ali não foi na maldade, tudo bem. Agora o Neuer também acho que deu uma exagerada. Não é falando em maldade. Parece que ele foi imprudente. Não. Ele fez o trabalho A gente vê aquele lance ali todo jogo, cara. O azar que a perna do cara tava travada no chão. Foi um grande azar, sabe? Mas a questão de falhas, daqui a pouco, aquela bola cruzada que o famoso goleiro vai catar a borboleta, do Donnarumma era craque de fazer isso. E eu acho que faz parte da evolução. Espalmadinha pro meio da área. Ele gosta. Espalmadinha pro meio da área. É que a gente tem que lembrar que o Donnarumma tem 26 anos. Ele não tá nem na idade que é pra ser o auge do goleiro. Ele é titular há 10 anos já, cara. No Milan ele começou como titular há 10 anos, é impressionante isso. Ele já ganhou Euro com a Itália. Ele é meio odiado também. Ele é o craque da Euro, né? Na mesma vibe do Cucurella, ele é meio odiado. Acho que muito pelo que ele fez com o Milan, né? Eu gosto muito dele. O Donnarumma, que chamavam ele, lembro. E fora isso, a gente tem uma defesa com o Hakimi, que é o melhor lateral direito do mundo, pra mim. Eu acho que não foi. O Nuno Mendes é o melhor lateral esquerdo do mundo. Vamos ver no mano a mano se vai ser isso aí mesmo. Ele tá bravo. É que eu falei fora do ar que talvez tenha jogo. Eu não disse nem que ia votar no Cucurella. Eu só falei que ia ter jogo. Como assim vai ter jogo? Eu vou embora daqui. Tem o Marquinhos, que o Marquinhos é um monstro, né? Ele é um monstro. A seleção brasileira às vezes queima muito os zagueiros. O Thiago Silva é outro monstro. Isso vai ser muito legal, na real. Ver ele levantando a taça do Mundial de Clubes, caso seja campeão, depois de quanto tempo? Um mês? Da Champions, 1 mês e meio da Champions, pô. Sim. No final do ano, tem outro Mundial ainda no final do ano pra levantar. Porque esse Mundial que o PSG não é o Mundial que eles foram por causa da Champions. Sim, eles estão lá por causa do Eles estão por causa do ranking. Isso. O Mundial da Champions é o próximo. É o primeiro garantido já no próximo Mundial. Eu tô curioso pra saber como vai ser a comemoração deles, já cantando a vitória do PSG, né?
Mas tô curioso pra saber justamente. Eu acho que vai se ser isso nível ser- comemoração de Champions, visto o Dembélé comemorando ontem O no Gonçalo gol, por Ramos, ele falou em entrevista que o título da Champions é mais importante, mas eu não discordo disso. Uhum. É a primeira vez que tem esse Mundial. Daqui a pouco esse Mundial pode ganhar a devida importância pra todo mundo. Para os brasileiros, esse campeonato, pô, era o supra-sumo. Os que participaram, e quem não participou, eu sei que, pô, queria muito o seu time participando. Bah. Sim. Que é, fora o dinheiro, né? A questão do dinheiro pesa muito. é né? muita Questão- grana. Isso aí vai acabar desequilibrando o campeonato nacional também. Tô daqui a curioso pouco, também porque pra ver as próximas temporadas do é muita Brasileirão, grana, Copa do cara. É Brasil. muita diferença. Ver o que os Libertadores. clubes vão fazer daqui a pouco pra tentar chegar nesse Mundial, né? É. Isso daí é É, algo... e é um ponto importante, o Brasil não chega no Mundial por ranking. O Exato, Brasil não só chega, vai não chegar vai, no Mundial chega. por Libertadores, É A não porque ser que mude a regra Porque mesmo. não vai ter... não vai ter menos de 2 É campeões isso, brasileiros em 4 anos de, não do de jeito que tá, Libertadores. não com o domínio do Brasil Isso, na tá. América do Sul desse jeito. E não aí vai o Boca e o acontecer. River agradecem, né? O Nacional também tá bem ranqueado Nacional. daqui a pouco. O Olímpia também tá. O Olímpia não vai, pera aí. É, aí demais, velho. Calma, calma. Se o Boca tivesse conquistado aquela Libertadores em cima do Fluminense É, e o Olímpia. Mas se é muita coisa. você é enorme deixa, demais. Deixa passar Perfeito. essa frase. Eu não vou... Nós estávamos falando da zaga do PSG, Isso. sofreu 4 gols nos últimos 11 jogos, um gol só no Mundial de Clubes, que é o gol do Botafogo. Nos últimos 11 jogos, tá? Eu peguei desde 7 de maio. PSG 2x1 no Arsenal, semifinal da Liga dos Campeões. Aí tem Campeonato Francês, PSG 4x1 Montpellier, PSG 3x1 no Auxerre, no 3x0 no Reims. Aí final da Liga dos Campeões Eu acho que esse é 5x0. time reserva já, né? Já com o time reserva, com o título decidido. Já era campeão, isso Já era aí. campeão. Muito bom teu francês, Castilhos. Gostou, cara? Gostei. Tem que lembrar o episódio do Esperance. 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 Esse aí Foi ele que eu gastou. gastei todo o francês. 4x0 no Atlético de Madrid, começou o Mundial de Clubes, perdeu o Botafogo, a única derrota, o único gol sofrido do Mundial. 2x0 no Seattle, 4x0 no Inter de Miami, 2x0 no Bayern de Munique, 4x0 no Real Madrid, 33 gols marcados, 4 sofridos desde 7 de maio. Isso. Que em tu 3 acha? jogos do Acho que que dá pra sofreram encarar, gols. né? Em 2 jogos que sofreram gols foi com o time reserva. Sim. É. E o Arsenal foi jogo a valer e teve esse do Botafogo, que foi uma epopeia que E a o gente... Mas gol que daí- do Arsenal meio sem querer ainda, né? É. O jogo tava definido já. Sim. Mas esse ponto do Botafogo é legal porque até o pessoal aqui em cima na redação estava fazendo a votação de qual foi o maior feito dos brasileiros na Copa. Se foi... Bom, era livre o voto, né? Mas eu fiquei na dúvida entre o Fluminense e a Inter e o Botafogo e o PSG. Não é como se o PSG tivesse usado força máxima e foco total naquela partida. A gente já falou sobre aqui no podcast, porque ele já estava com a classificação encaminhada. Ele tinha feito 4 na estreia, ele tinha o Seattle na última rodada e tinha o desempate entre eles, com uma vantagem tremenda em relação ao Atlético de Madrid. E os jogadores importantes não estavam naquela partida desde o início. O Marquinhos não jogou, o Dembélé não jogou, ele poupou no meio campo. Ele poupou o Nuno Mendes também. O Nuno Mendes. Isso. O João Neves. O João Neves, acho que foi. Que entra no segundo tempo O depois. Vitinho e foi o quando Fábio Ruiz também, trouxe né? a perna. Isso. Porque acho que entrou com o Zaire Emery e o Lee. Se eu não me engano, Isso. esse era o meio campo do... Enfim, não era um PSG 100% de olho naquela partida. De qualquer forma, eu considero como A principal o vitória. principal feito brasileiro na competição. Só que aí tem um ponto importante, que era a presença do Beraldo nesse jogo. O Beraldo tem muito futuro, é muito novo, tem 21, 22, mas a diferença dele pro Pátio é muito grande. Ah, sim. E o Pátio não joga a final. O Pátio pegou 2 jogos de suspensão pelo cartão vermelho direto contra o Bayern de Munique. Mesma coisa pro Lucas Hernandes, que poderia ser o reserva do Pátio também, né, por jogar nas 2 posições. E o Beraldo vai jogar a final junto com o Marquinhos. Pode ser um ponto fraco do PSG numa questão de transição, né, um ataque muito rápido, o Pedro Neto, que o Léo destacou. O próprio João Pedro é um cara muito mais móvel do que o Dilap, né, então pode ser ali o problema do PSG ter o Beraldo, que é bom jogador, mas ainda não está no nível de todos os outros do E 1 o- ao 11 do O PSG. Beraldo que protagonizou a imagem do Mundial de Clubes, sabe? Uma dessas. É que eu sou... É pros românticos, Sou né? romântico, né, É cara? verdade. A imagem do Donnarumma levantando o Beraldo pra beijar a noiva depois. Ah, sim. Rafa vai botar na edição depois. Cara, é espetacular. O Donnarumma pega ele, que nem um boneco de jardim, assim, e levanta pra noiva dele beijar ele. Parece... Pô, é muito bonitinho, cara. O senhor no carnaval já fez alguma dessas? Não, mas eu já vi imagens já. Então tu não é um bom que não, assistente, eu digo aqui já. Eu sou alto também, né? É, ajuda, né? Eu sou o cara que levanta daí. Tá, mas Ah, o Beraldo com 1,87m de É, altura, é que era precisou- muito, não, é que era, é. era muito alto, É que né? esses estádios estadunidenses,
assim, que não é feito pro futebol e tem aquele baita... Da bola oval, né? Isso. Ouça o Primecast. Mas assim, eu nunca pensei que eu diria essa frase, ainda que o PSG tenha jogado com um time misto, digamos assim, e o Luiz Henrique sempre disse isso, ele sempre insistiu, a gente vai jogar da mesma maneira, não importa se a gente tá perdendo de 2-0, ganhando de 3-0, a gente vai jogar da mesma maneira, com o time reserva ou o time titular. A frase é a seguinte, eu nunca imaginei, né, que eu estaria dizendo essa frase, que é: eu acho que o Chelsea não consegue fazer o que o Botafogo fez contra o PSG. Defensivamente. É uma boa. Defensivamente, eu acho que o Botafogo conseguiu cumprir muito bem, obviamente, ganhou de 1-0. Eu acho que o Chelsea não tem esse poder, talvez, que o Botafogo conseguiu impor contra o PSG. E não tá na essência do Chelsea, do clube do Maresca, fazer o que o Sul-Americano faz. Qual que era a ordem do Renato Paiva contra o PSG? O que vocês acham que ele falou no vestiário? Assim, ó? O Barbosa, o Doué ali driblou o fulano e a bola se apresentou pra ti, o que tu faz? Dá-lhe um bico. Tu fura a bola. Olha aqui o Jair, tem 19, 18, 17 anos, 19, 20. Olha só, o Kvaratskhelia é um dos melhores do mundo, dribladores, ele vai driblar o primeiro, a bola vai se apresentar na cobertura, tu vai jogar ele no alambrado. Cara, eu não vejo o Chelsea com essa mentalidade de jogo. Apesar de ter entrado assim contra o Flamengo naquele jogo. Mas entrou pra bater, né? Não pra se importar. E deu errado. Tomou 3 pro Flamengo. Errado, Mas é por isso que faz muito sentido o que o Léo falou aqui sobre o Chelsea. Eu acho que é mais questão de roubar a bola, tentar sair jogando, tentar superar a pressão do PSG no pós-perda e não dar um bico pra frente e ver o que vai acontecer pro centroavante. Aproveitar o Pedro Neto, o João Pedro e o Palmer, aproveitar muito a bola ali nas costas do zagueiro. Tem o Beraldo, que pode falhar nesse sentido. O Hakimi e o Nuno Mendes estão sempre jogando muito adiantados, então é aproveitar isso, sabe? Vai ser muito difícil segurar, porque é um ataque muito bom, muito bom. E pra mim também, eu votei no Botafogo nessa enquete sobre qual foi o maior feito, porque, segurar esse ataque, que tinha feito 5-0 na Inter de Milão, que é um time defensivo, que é um time que sabe se defender. Se defende bem. O que o Botafogo fez é loucura, e ainda ganhou o jogo. Se fosse 0-0 já seria magnífico, mas... Até o 1-0 já tava bom, tomar só um do PSG, que tinha feito 4 antes também. Mas eu acho que por essa circunstância, a principal vitória acabou sendo a do Fluminense, porque aí já era um mata, entendeu? Eu entendo esse argumento de todo o histórico do PSG e tal, e da importância do jogo pro Botafogo, mas eu acho que o futebol, o jogo, ele fica muito inerente a como chegam as equipes. E quando tu já está classificado e com alguns jogadores reservas, assim, isso acaba influenciando muito, sabe? Tira o peso do... eu acho que tira um pouco do peso. E o Botafogo já encarou de outra forma, né? Apesar de ter sido uma vitória expressiva, assim, eu ainda fico com a vitória do Fluminense no financeiramente também foi melhor, importante. né, do Fluminense, né? Sim. Então tem vários pesos. Pena que não tem um terceiro e quarto, que ia ter um Fluminense real. Cara, esse é legal. Divertido, né? Esse é legal. Ia entrar o Real Madrid Castilho, aquele. Renato. O Hendrick ia jogar. E esse Gonçalo... Não, ele ia jogar. Não joga Lucas. E esse Gonçalo perna dura ia ser o capitão da equipe, já que ele veio de lá, né? Porque o pessoal tá amando ele. Olha só, esse cara não joga nada, tá? Uma hora eu vou descobrir, né? Naquele gol que ele faz, bem no começo. O primeiro gol contra o Al Hilal. Que dá nas 3 pernas dele. Alguém falou que ele é o novo Raul? Não, mas vamos respeitar a história do Raul. Não é o novo Raul? Não tem como. É podre. Vamos chegar no momento que o Arruda mais queria agora, né? Porque a gente já falou que o PSG é favorito, que o Chelsea vai ter que surpreender, mas vamos ver posição por posição, quem leva melhor. Vamos fazer a contagem aqui. Esse mano a mano. Esse mano a mano é de acordo com a formação que o Chelsea jogou na última partida. A gente acha que vai ter mudança, que vai ser um time mais defensivo. Mas mesmo se mudar alguma peça. Não vai mudar nada. É muito difícil. Começando pelo gol. O Sanches contra o Donnarumma, Castilhos. O Sanches, o que demorou pra sair do gol no lance do Arias. Tá até do agora, Hércules. do Hércules, isso. Tá até agora pra sair do gol. Não tem nenhuma condição. O rebote no meio da área. Dá pra ver claramente que é um goleiro sem confiança, assim, sabe? E os outros times percebem isso. Claro. Então eu acho que isso aí vai ser um fator também. O PSG tem jogadores que finalizam bem, que Kvaratskhelia, por exemplo. Então, cara, eu acho que vai comprometer o Sanches na final. Sou muito Donnarumma nesse. Cara, dá pra falar o seguinte, com exceção ao goleiro do Esperance, que eu não vou me lembrar o nome agora, todos os goleiros que enfrentaram o Chelsea são melhores do que ele. Todos, isso, né? Inclusive o Lloris do time dos Estados Unidos lá. Mas todos. O Sanches não entregou no momento decisivo. Não, mas ele tava muito mal posicionado no gol do Estevão também.
Então, mas aquela ali pode estar bem posicionado. Pode estar ele, mais outros. Podia estar o Donnarumma ali, ó. Não, a bola deu, não sei. A bola deu lá em cima. Foi um gol espírita. E ele tenta passar um respeito que ele não consegue passar. É uma moral, né? Meio Oliver Kahn. O Sanches é um fator que já preocupa há muito tempo, né? Tem o Jorgensen lá como goleiro reserva, que talvez seja o futuro do Chelsea, mas ainda não mostrou muita segurança, Acho assim. que o Petrovic foi muito bem no Estrasburgo, vai voltar com muita moral. O problema é isso, né? Foi no Estrasburgo, né? Mas o Andrei também, né? O Andrei foi o grande destaque da equipe na temporada. A história do goleiro médio no time ruim, né? Ele vai Tadeu, Tadeu, ele vai fazer história, né? Porque vai ter... Se não é 10-0 todo jogo. Mas o Chelsea desde o Mendy não consegue achar o arqueiro. Então o Donnarumma ganhou 4-0. Na direita, o Malo Gusto contra o Hakimi. Aula de lateral direito, né? De tabela e ocupação de espaço no gol contra o Real Madrid, Hakimi. Até o Hakimi vai ser eleito aqui, né? Então vou trazer então não precisa votar, viu, Guilherme? Valeu. Não, eu não preciso nem falar nada, tá? Eu sei só tô observando o mano a mano. Eu vou deixar vocês votarem. Eu só quero trazer que o Hakimi basicamente não tem parada de férias desde 2022, que ele disputou a Copa do Mundo, daí as torneios pelo PSG, ele disputou a Copa Africana de Nações, Verdade. Ele disputou Olimpíadas e agora o Mundial de Clubes. Ele basicamente não tem as férias que um jogador tem que ter. E ele joga em alto nível e numa intensidade absurda, sabe? É impressionante ele se manter saudável também, sabe? A família dele deve estar bem contente com ele, né? Não aparece, né? Não aparece nunca, tá sempre viajando. Arruda, qual é o teu voto? Eu vou falar que eu passo, né? Não preciso nem falar qual é meu voto nisso daí. E reclamou ainda. Isso aí é 4x0, isso é 4x0. Acho que os caras têm o direito de votar. Eu tava pesquisando aqui, diante da tua fala, a quantidade de jogos por temporada, porque também não é comum ver o Hakimi fora ou no banco. Né? Então aqui, ó, ele tem uma média de jogos pelo PSG, mínimo 39, máximo 54, que é a atual. Né? Então uma boa faixa de jogos por temporada, considerando que eles não têm 60 por ano, que é o que a gente tem aqui. Quem é o lateral direito reserva do PSG? Por isso que eu fiquei na dúvida. Porque o Hakimi não jogou esses tempos, eu não sei nem se foi no Mundial. Não foi no Mundial, eu acho. Que o João Neves teve que fazer a lateral direito. Acho que é. Então, por isso que me veio a dúvida. Eu não sei quem é o lateral direito reserva do PSG. Porque não precisa também, basicamente. No elenco não tem... Ele joga todas. Não tem ninguém. Começando a nossa zaga aqui, tu tem alguma coisa? Já cantou a pedra antes, é o melhor da posição atualmente. Hakimi, não tem nenhuma dúvida. Então vou começar contigo, porque essa daqui é disputada, hein? Chalobah contra Marquinhos, Bender. Marquinhos, por tudo que ele... o Chalobah ainda... Acho que falta um pouquinho mais de experiência para ele, mas é um bom duelo aqui. E o Marquinhos, ele tá em alto nível há um bom tempo. E eu acho que isso credencia ele nesse duelo. E é o capitão do PSG, né? O cara que coordena o time dentro de campo, então não tem como ser diferente. E tu, Arruda, vota no Marquinhos também? Não, eu voto no Chalobah, Alex Torrealba. Meu voto é do zagueiro do Chelsea. Nenhuma dúvida, né? O Marquinhos joga muito mais e vai ganhar 4x0 tranquilamente. O meu motivo pra torcer pro PSG, assim, o cara sempre tenta achar um motivo pra torcer, né? Pra dar uma graça no jogo, assim. Eu vou de Marquinhos, ia ser muito legal ele levantar o Mundial logo depois da Champions. É um cara que merece, sofreu muito depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, ele que é o pênalti É verdade. Da eliminação. É um cara legal pra caramba, eu tô torcendo pra ele ser campeão. Na próxima, eu vou me permitir mudar aqui o Colwill, porque o Adarabioyo foi o titular nas duas últimas partidas. O Colwill tava suspenso, né? Se eu não me engano, não sei, eu até abri aqui o SofaScore e a provável escalação tá botando o Adarabioyo. Isso, mas o Colwill acho que tava suspenso acho que ele levou cartão contra o Palmeiras e ficou de fora. Ele tava suspenso, Rafa? Então será que ele volta? Eu acho que volta. Tá, então vamos com o Colwill, eu vou confiar em ti. Não volta. Até pela perna, né? Ele é canhoto e o Adarabioyo não, né? Tá, e tendo o Colwill contra o Beraldo, tem... Eu acho que dá jogo aqui. Acho que dá jogo aqui. Não vai ser 11-0, hein? Talvez. Se fosse com empate, não ia ter graça. Não ia ter graça. Quem tu vota? Eu vou fazer a menção aqui ao Colwill, tá? Tá, perfeito. Justamente pelo que eu falei mais cedo. Me preocupa o Beraldo num cenário de transição rápida do Chelsea. Foi assim que o Botafogo fez o gol e foi assim que o Beraldo participou do gol do Botafogo. Né? A bola desvia nele, se eu não me engano, inclusive, para matar o Donnarumma no chute do Igor Jesus. Então meu voto vai pro Colwill para fazer uma menção honrosa, porque de resto... De acordo. Não tem o que fazer. Perfeito. Tu vai também? Não, eu vou no Beraldo. Tá, eu vou no Colwill também.
O Beraldo é aquele zagueiro, às vezes, tipo, ele é muito bom tecnicamente, tem ali, ele vai crescendo, eu acho que vai ser um baita zagueiro, só que ele vive ainda um momento em que, pô, a bola vai raspar em alguém pra entrar, vai ser ele. É aquele cara, tipo, o cara chutou de longe, raspou no joelho de alguém e entrou. É o dele. Quem será que é? Bate Não nele, vai ser o desvia pro Marquinhos. centroavante sozinho. Gol contra, assim, também, da linha de isso. fundo. Esse é o perigo do Beraldo atualmente. Eu acho que ele vai se livrar dessa zica e conseguir. Então, primeiro ponto pro Chelsea. O Cole ganhou aqui. Lateral esquerdo agora, Lucas Arruda, Cucurella ou Nuno Mendes? Cara, é o melhor do mundo da posição contra o Cucurella, que também faz um bom trabalho. É o segundo melhor do mundo pra ti, será? Cara, pelo declínio do Theo Hernandes, eu acho que sim. O Theo era um cara que eu tinha muita expectativa e tá indo pra Arábia Saudita agora. Teve problemas com o técnico no Milan, a temporada foi ruim, então acho que dá pra falar que é o melhor contra o segundo melhor. Mas a distância do melhor pro segundo melhor é muito grande ainda. Nuno Mendes é o meu voto. Eu não acho tão grande essa distância, tá? Eu acho que o Nuno Mendes é melhor, mas o Cucurella, eu acho que defensivamente ele... É que o Nuno, como ele joga com a linha mais alta, o que me impressiona nele é a capacidade de recuperação. É algo fantástico que ele tem também. E ele chega muito bem no ataque. Ele é um cara que costuma dar espaço para o adversário. O Cucurella, ele não dá tanto espaço e ele acaba resolvendo no bote. O Nuno não, ele já consegue ir atrás, recuperar na velocidade às vezes. Acho que o estilo de jogo do PSG favorece muito o facilita Nuno Mendes. também, talvez né? se ele fosse em algum outro time, talvez a gente colocaria o Cucurella na frente, mas pra mim, Nuno Mendes. Eu tô com o Nuno também. Tudo isso... Eu queria só uma polêmica. Não, mas o Cucurella... Podia dar, vocês acabaram de falar que foi o segundo contra o primeiro melhor. Pô, não seria uma grande loucura, seria uma pequena loucura. Mas não elogia muito, senão a Arruda vai embora. Exato. Não, com calma. Isso. No meio de campo, começando com Moisés Caicedo contra o Vitinha. Bom jogador o Moisés Caicedo, tudo mais, mas o que o Vitinha joga é absurdo. É tudo aquilo, pode ser equilibrado, papapá, dito isso, Vitinha. E aquela coisa... Vitinha jogou nessa Champions League, foi absurdo, e no Mundial também. Quanto o Arsenal, pra mim, ele é um dos melhores em campo, assim. O cara que garante a classificação pra final, eu vou com o Vitinha também. Dá pra também apontar ele como, se não o melhor, um dos melhores da posição hoje. E olha a disparidade, né? O Caicedo custou 115 milhões de libras ao Chelsea há 2 anos, né? Certamente quase o dobro do que o Vitinha custou ao PSG, imagino. E mesmo assim o português está na frente do equatoriano, que joga muito, tá? Que é um ótimo marcador, é um cara que tá sempre rodando também no meio campo, mas não tem comparação. Gosto muito da camisa pra dentro do calção. O 5 ele põe tem que respeito. sempre... Então teu voto é no João Neves na próxima já. É que o Caicedo, a gente sabe, ele é o primeiro homem ali do meio campo. O Vitinho a gente não pode chamar de primeiro homem, né? Ele pode jogar nas 3 do meio de campo tranquilamente, mas ele faz mais o primeiro homem, mas pela saída de bola. Não quer dizer que ele é o mais marcador. Isso. Ele é o cara que vai puxando. Tu vê se tu vê o mapa de calor do Vitinho, ele tá em quase todo o campo. Criando, marcando, pô, é absurdo. Mais uma vez, o estilo de jogo do PSG favorece essas comparações. E o Caicedo, às vezes, para virar o fio virar um marcador forte, para ser desleal, tá bem pertinho uma coisa da outra com ele, assim, a linha sabe? tênue do cartão amarelo pro vermelho é grande. Laranja, assim, direto faz falta pra laranja. Isso aí vai comprometer uma hora. Outro que gosta de bater é no próximo confronto, aí, né? Enzo Fernandes, isso aí é pro esporte o argentino contra o João Neves. Ele deu até no cano, né? O que ele deu até no bruxo dele, ele levantou o cano e xingou o cano ainda. Depois os dois conversaram e tal. Mas, bom que falam a mesma língua, né? É então isso. tá tranquilo. Quem tu vota, Beder? João Neves também, cara, é muito difícil, é muito apelão esse time do PSG. Não pode jogar com o time do PSG no FIFA, né? Não pode, não dá pra escolher. Tá louco, tem 2 caras de 5 de perna ruim e 5 de drible, aí vai fazer o quê com esses caras? O Enzo Fernandes é um baita jogador também, ele tem esse estilo que também ninguém gosta de jogar contra, mas gostaria de ter no seu time, também é isso. E não sei como ele chegou ileso nessa final, né, sem ter uma expulsão numa semifinal, ou antes até. Grandes chances até, né, de ter uma expulsão ainda mais se o PSG começar a emplacar gol atrás de gol. Mas dito isso, o João Neves, esse meio campo do PSG é muito absurdo pra mim. E o que eles fizeram na Champions League estão fazendo no Mundial. Não tem muito como ir diferente do que escolher um jogador do PSG. E tu, Arruda? Assim, eu falei mais cedo sobre essa adaptação do Enzo a uma posição mais à frente. Eu acho que ele ainda está tentando se entender nessa parte do jogo. Se fosse o Enzo 22/23, seria o Enzo.
mas como é esse novo personagem do argentino, meu voto vai no João Neves também. Pelo simples fato dele fazer parte do melhor meio-campo do mundo e complementar as características dos outros dois. A facilidade que ele tem também para se movimentar no meio-campo é impressionante. É um cara que também tem uma precisão muito boa para dar assistências. Então, meu voto vai para o João Neves, mas reconhecendo que o Enzo Fernandes é um jogadoraço também. Tô com vocês também, 4-0. 4 a Já 0? votou, né? Eu não votei ainda. 3-0, então. Eu não posso ir contra o João Neves, né? Meu protegido desde a época do Benfica. Olha aí. Eu, em vários textos já falei, fiquem de olho em um jogador da Champions League. João Neves era esse jogador, porque o que ele move esse meio campo é absurdo, sabe? Impressionante, né? Ele tem tudo pra ser o dono desse meio campo, ainda com o Vitinha nele. Ele tem potencial pra comandar mais ainda esse meio campo. Ele ainda tá evoluindo, né? Pô, ele tem 20 anos de idade. 20. É absurdo, né? Por mais que eu goste do Enzo, não tem como votar contra. Cole Palmer, o homem de gelo, né, Castilhos? O homem Ele é frio. frio, né? Lembra muito um amigo meu. É, Uhum. loucura. Contra o Fabian Ruiz, que até a semifinal acho que seria um 4 a 0 tranquilo pro Cole Palmer, mas aí o Fabian Ruiz decidiu ser artilheiro, jogar muita bola, que já vem jogando. Mas eu já adianto meu voto. Eu vou no homem de gelo aqui, Cole Palmer. E tu, Castilhos? Eu vou no Fabian Ruiz. É? Por exatamente isso que tu falou, o Palmer, beleza, parece que ele entrou um pouco tarde no Mundial, parece até que ele não estava afim no começo. E o Fabian Ruiz... Time Rafinha, né? É isso. Obrigado a jogar o torneio. Queria estar de férias e tal. E por isso eu vou no Fabian Ruiz, assim. E era um jogador que ele chegou há pouco tempo no PSG também. Eu não esperava essa projeção dele, sabe? Ele é um cara, já tá com 29 anos e tal. Eu não esperava que jogasse tudo que tá jogando, assim. Um cara que dá segurança também pro time. Eu vou com o Fabian Ruiz. Arruda. Eu acho que o Fabian Ruiz representa a maior reviravolta de carreira aqui desses atletas que estão no Mano a Mano. Ninguém esperava que ele fosse se tornar esse jogador, né? Tava ali na Itália, naquela coisa meio... Ficou 4 anos no Napoli, eu acho. Meio sonolento no Napoli, numa era pré-vitoriosa também do time. E quando ele chega ao PSG também não era uma unanimidade, assim, para sustentar uma vaga no time titular. Eu acho que a Euro que ele fez também foi muito importante para mudar o status dele, né, com gols importantíssimos. E fazer 2 gols numa semifinal contra o Real Madrid tem seu peso. Então meu voto vai para o Fabian Ruiz, mesmo reconhecendo que o Palmer, de repente, possa ser um melhor jogador do que ele em termos técnicos. Mas hoje, se eu tivesse que escolher um pro meu time, eu escolheria o Fabian Ruiz tranquilamente. E tu, Bender, tu Pra empata quem- ou tu mantém... Pra quem acompanhou exclusivamente o Mundial e não tá muito... não conhece muito o Palmer, pode achar ele superestimado. Porque realmente ele começou cansado, É como bem meia tu boca, falou. No Não acho. Mundial ele também... Não, no Mundial ele Mundial também sim, meia no boca. Mundial futebol. sim. Não, no na Mundial, sim. temporada, pô, baita jogador. Sim. Ele até teve uma lesão importante na temporada, né? Ele ficou de fora de muitos Tem jogos. até um lance, constantemente. eu acho que é contra o Fluminense, que ele corta ele mesmo na jogada umas 4 vezes. Sim. Aí o pessoal publicou nas redes sociais, tá, olha ali o Palmer. O cara atrasou toda a jogada, né? Você sabe, sabe? Sim. Puxando o saco do cara, porque ele não tá tudo isso, sabe? E o Fabian Ruiz ele tem 5 participações em gols nesse Mundial. 3 gols, 4 participações. 3 gols e 1 assistência. E ele tá numa ótima fase e é aquilo que eu falei, esse meio campo do PSG é muito Eu gosto absurdo muito e não dele tem como também. não... Eu acho legal o jogador alto que consegue ter velocidade, assim, em posição física pra jogar, sabe? Um cara de 1,89m, por exemplo. Pô, é difícil o cara jogar com 1,89m, ter coordenação, conseguir chegar e voltar. Sou muito fã dele. Ele é um perigo à frente da área também, né? Se a bola se apresentar na frente da área, ele vai... Então Ele a vai gente guardar. fecha com essa trinca Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz, né? Que é uma trinca absurda. Se complementam. Ainda tem o Zaire Emery, tem o Mayolu, tem um futuro brilhante. Tem o Kang Lee, né? Kang Lee, Que é o coreano. Vamos pro ataque agora. Pelo lado direito, Doué ou Pedro Neto? Eu acho que eu ajustaria. Não? Porque o Pedro Neto tá jogando pela esquerda, né? Ele terminou o jogo da semifinal pelo lado direito, se eu não me engano. Mas ele começa pela esquerda, né? O drible do jogo em cima do Guga é pela esquerda, as caídas pela esquerda. Mas ele vai perder pro Duel porque vai Ele vai perder pros dois. E o Nkunku vai perder pros dois, né? Eu acho que a gente já tem meio que definido aqui, né? Não precisa É muito. isso. Alguém Não tem um vamos voto contrário a Doué e que Cara, Kvaratskhelia? gigantesco mundial que Pedro Neto tá fazendo. É um dos responsáveis por colocar o Chelsea lá, ainda que seja uma chave mais fácil que o Chelsea pegou.
Dito isso, doer. A jogada do gol do João Pedro é dele, se não me engano. Sim. Pela esquerda, a rebatida pra frente da área também. Pô, o que ele fez com o Guga em um dos lances ali. Não, é esse. O Guga chega derrapando já, Uhum. né? Tem que botar uma chuteira, um pneu de chuva ali, porque chegou escorregando já e tomou um drible espetacular. Mas entre Pedro Neto e qualquer um dos dois, ele vai perdendo. Mas não é tão unanimidade assim. Dá jogo. Sim, se a gente pegar o recorte do Pedro Neto no Mundial e do Duê, o Pedro Neto tem mais destaque. Uhum. Só que o Duê faz o gol contra o Bayern de Munique, né? Sim, Então, e o PSG pegou times melhores também. Então tem esse recorte inverso. Então eu acho que o Nkunku contra o Kvaratskhelia também não tem jogo, é Não. 4x0 aqui. Nem né? arranca. 4-0. Nem arranca. Então já tá aqui, ó. Pedro Neto de um lado, o Duê de um lado e o Kvaratskhelia do outro. Até pra gente não ficar falando muito nome. E na frente o homem de referência, que não é bem um 9 em nenhum dos dois casos, né? Que é o João Pedro e o Dembélé. Putz, coitado do brasileiro. Não devia estar no Mundial, Tá, mas então... no Mundial... Não, mas pode ser no Mundial também. que é Faz essa pergunta na... tem um aproveitamento perfeito. Mas o Dembélé também, o Dembélé fez gol contra o Bayern de Munique e contra o Real Madrid. Aí não tem... Os dois Não, jogos que ele entrou. contra o Bayern com 2 a menos em campo. Vai fazer o quê, cara? Pois é, Mas tu difícil, faz né? essa Não, pergunta na penúltima... É difícil, não tem o que fazer, último. né? O debate eu acho que não vai existir, mas rapidamente um outro debate sobre o Dembélé. Ele tem chance de ser o melhor do mundo? Tem, infelizmente. Se for campeão, Porque quem foda-se. concorre com ele Fazendo gol, hoje hein? é o Rafinha, E o que Yamal. não ganhou nada de expressão, e o Yamal, Que também. que não ganhou nada também de expressão. Aí Eu não sei, acho pesa que o título. a Euro não pesa mais, né? Não pega mais o recorte. Acho que não. Confesso que eu não me lembro. Não, a Euro não, porque... Não pega, né? Então fica muito a feição do Dembélé, mesmo que eu acho que não seja ele o melhor do mundo. Se a Euro deveria pegasse ser. também, ia ser o Fabian Ruiz, né? O craque. Deixa o Dembélé, então. É, melhor, né? E os treinadores, o Enzo Maresca contra o Luiz Henrique, que também é um crime fazer qualquer tipo de comparação histórica e momento, né? Um time joga por música, o outro tá ainda tentando encaixar suas notas musicais. Pô, que poético, tal viu? torre, né? É isso, um é bicampeão Segunda, da Champions e outro é campeão da Conference League. É isso. Essa é a A diferença terceira de- divisão, o Digamos outro que ganha. duas divisões abaixo. Exatamente. Digo mais, queria o Luiz Henrique na seleção, tá? Pô. Depois da Copa do Mundo, quando ele foi demitido da Espanha, Sim. foi um fracasso, né? Cair pra Marrocos. Querendo ou não, foi um fracasso, mesmo que a Espanha tivesse um time muito ruim ainda naquele momento. Meu palpite, meu voto em termos de características e qualidade era o Luiz Henrique. E aí a gente começou a inventar a historinha, moda aí com Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, né? Que bom que temos Carleto agora. Então fechamos no nosso mano a mano aqui com Donnarumma no gol, Hakimi lateral direito, Marquinhos, Cowell e o Nuno Mendes na lateral esquerda, Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz, Duê, Kvaratskhelia, Dembélé e o técnico Luiz Henrique, um sonoro 11-1. Que bom. Se fosse O 10-2, eu estaria indo embora agora. Isso não porque voltaria o Pátio não vai jogar. mais. Isso porque o Pátio não vai jogar. Perfeito. Então esse aqui é o nosso mano a mano. Se você quiser nos xingar ou nos elogiar, está livre aqui os comentários abaixo. Alex Torrealba no Instagram. Isso. A comunidade Alex do Chelsea. Beto Real, isso. Beto A Real. comunidade do Chelsea no Brasil vai Isso. vir Não, em isso peso. aqui, esse programa não pode chegar no vestiário do Chelsea, né? Uma Não BBC pode. da vida que tá aí atrás E Exatamente. são torcedores perigosos, né? É. Na rua, o cara vê um cara com a camisa Bah, do Chelsea, tem que se ligar. Vamos seguir agora então para o nosso quadro Chá da 5. O nosso responsável pelo Chá da 5 será Leonardo Bender hoje, apesar do Castilho estar tomando um chazinho. Chazinho na caneca do Green Day. Exatamente. O Chá da 5 é sobre Ted Lasso, nosso querido... Exatamente. Nosso Então, querido editor João Rosa, que parece muito com o verdade, Ted Lasso. Ele é verdade. inclusive tem uma foto. no Instagram. Ele ontem veio com a camisa... Tem o casaco do... É o casaco do... Do Richmond. Isso. Ele Fale é um muito pouco mais parecido. sobre essa série sem dar Cara, spoilers, porque eu ainda não assisti e É eu quero ver. é uma pena que só eu aqui da mesa tenha assistido essa série, porque é uma daquelas séries que tu não só indica, recomenda, mas tu espalha a palavra, sabe? Acho que tem outras séries assim, pra mim, que é Breaking Bad e This Is Us, obviamente, são completamente diferentes, deixar Perfeito. claro. Só a melhor da Mas- história, né? Que ele foi citado aqui agora. Exatamente. Breaking Bad, melhor Poxa história. vida. Quem Polêmico. Não é o momento Estou de aqui. acordo. Não é, não. Mas É, enfim. o tempo tá estourando, o Rafa tá... Mas enfim, Próximo Chá da 5 a gente indica. Séries que não tem a ver com futebol. basicamente a série é sobre a vida do Ted Lasso, que ele é um técnico de futebol americano e ele é escolhido pelo Richmond, um time fictício da Premier League, para comandar, né, a equipe. E a ideia da presidente do clube, que é a Rebecca Walton, ela é ex-mulher do ex-presidente do time e ela quer... como é que eu posso usar uma palavra?
falir, eu ia usar outra palavra com F, mas falir o FC Richmond. Ferrar o FC Richmond. E ela contrata justamente esse técnico que ela sabe que vai dar errado, mas pelo contrário, ele vai se adaptando, os jogadores vão gostando dele. É uma série que fala sobre família, sobre liderança, é uma série muito bonita, realmente, está disponível na Apple TV. E são 3 temporadas, a primeira é de 10 episódios e a segunda e a terceira tem 12 episódios, cerca de 30 minutos cada episódio. É curtinho, dá pra maratonar, legal. A primeira temporada é espetacular, a segunda é muito boa e a terceira é média. Vai normal, decaindo, né? Exatamente. Exatamente. Mas Como muito boa. tudo na vida. E interessante só comentar antes que o Rafa deu mais uma surtadinha ali, que eu já tô vendo que ele tá... essa série, o Guardiola participa também, ele lidar com jogos ali do Manchester City, do West Ham, do Newcastle, então tem a ver com a vida real e aquele tipo de série que o fã de futebol vai gostar de ver, que não é aquele futebol feio, sabe? É realmente bonito de ver a série. Perfeito. Então tá aí na Apple TV, eu vou ver, não sei se nas minhas férias, mas vou tentar assistir. Eu acho que o problema é que a Apple TV ela foge um pouquinho do exato. tradicional, né? Daí, Exato. E a gente não apoia a pirataria aqui, né? Não, de forma alguma. Vamos agora pra nossa dica de viagem. O futebol é uma viagem de hoje, será em Nova Jersey, local da decisão do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium. O jogo será domingo às 4 da tarde. Lucas Arruda já esteve lá, né? O que tu tem pra nos indicar? Cara, assim, eu tô há 55 minutos pensando o que eu vou indicar, porque não é naturalmente um lugar tão turístico, né? É como se fosse é um outro estado em relação a Nova York, mas é um local muito próximo. E é onde tem, por exemplo, o local de acesso para a Estátua da Liberdade, que acaba se tornando um ponto turístico para quem viaja para os Estados Unidos. Não vou dar spoilers sobre como é lá o monumento, tá? Mas muita gente quer conhecer. É dali que sai. Né? Vamos dar spoiler, sim. Tô curioso agora, cara. Como cara, é que é lá? No mano a mano, Cristo e Estátua da Liberdade. 4-0 aqui na mesa. É mesmo? Pra nós. Não tem dúvida. Não tem comparação, né? Não tem comparação. Tu olha pro céu, tu vê ali, lindo pra caramba. É isso. E do outro lado tu pega um binóculo. Tô religioso. Olha isso, né? É Cristo. Então, assim, Estadunidense. Norte-americano, a forma como nos vendem a Estátua da Liberdade em séries, filmes, jornais é uma coisa, quando tu chega lá é outra, tudo bem. Mas é dali que sai, de uma estação do metrô de Harrison, que fica entre Newark, que é uma cidade que tem uma população brasileira muito grande, muitos equatorianos, e por isso que a gente viu recentemente o Rodrigo Oliveira falando sobre a presença de equatorianos no jogo do Chelsea. Ali tem muita gente, então se desloca de trem, de metrô até o MetLife para ver o Caicedo em campo. Né? E aí tu tem aí qual que é a parte boa? Tu tem uma bela imagem da silhueta de Nova York. Dessa parte de Nova Jersey, talvez sejam as grandes coisas que a gente possa indicar para a galera que vai a Nova Jersey, fora os outlets, que são a parte da compra. Joguinho de futebol americano. Aproveita que o tá MetLife. lá. Olha aí. Vai estar no MetLife. O problema são os times. Giants, vai estar jogando Jets. O problema são os times. Saco de lixo, mano. Sim. O trajeto também, tu vê a Red Bull Arena, que vira um monumento do futebol lá. É o estádio da final da Copa do Mundo também, né? 2026. O MetLife, sim. MetLife Stadium. E eu gosto de ver a Estátua da Liberdade em filme com tragédia, né? Que de catástrofe, né? Tsunami chegando, terremoto. A montagem é legal. Depois de legal. amanhã, a estátua debaixo da neve. Exato. Eu acho que com esse problema diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos não é bom tu falar isso no podcast antes que o YouTube... Sorry. E quem quiser saber mais, né? O Rodrigo Oliveira, nosso colega que tá lá em East Rutherford. Show de cobertura. Exatamente. Muitas matérias sobre a cidade, sobre os desafios também da cobertura. Muito legal. Acompanhe lá o trabalho do Rodrigo Oliveira. Boa tarde. Boa tarde. E vamos agora pro nosso craque da rodada. O cara da rodada, infelizmente, a gente teve uma triste notícia, né? Que foi a morte do Diogo Jota na última semana. E, isso daí pegou o mundo do futebol, né? O Diogo Jota que... Tava no auge da sua carreira. O irmão dele, o André Silva, também estava nesse acidente de carro, que infelizmente vitimou ele e o irmão. Que pegou todo mundo de surpresa. Muitas homenagens durante o Mundial. O Liverpool também, o clube fez muitas homenagens. Não tem como não ser ele o nosso craque da rodada aqui, né? Homenagem ao Deu Liga. A gente já falou muito sobre o Diogo Jota aqui no Deu Liga. Ele era um cara que poderia também se tornar ainda mais protagonista nesse Liverpool, mas infelizmente nos deixa muito cedo, com um potencial enorme,
com muito carisma, um cara muito ligado a videogames, gostava de jogar muito FIFA, tinha muita ligação com a família também, pô, a ligação dele com a seleção de Portugal. É uma notícia muito triste, assim, é difícil de digerir, né, Castilhos? É devastador, lembrar que ele tem filhos jovens, né? 2 filhos. Um que não chega até 1 ano, assim, é muito triste. O que pode confortar, por um lado, é que o Arruda acompanha também. O Liverpool é um clube que sabe valorizar. Eu ia dizer, parece que Como tem é que coisas posso que falar? só acontecem com o Liverpool, e tem isso também, sabe? Mas, sem dúvida, o Liverpool vai saber imortalizar o nome do Diogo Jota, sabe? E já tá fazendo isso, já imortalizando ajudar a camisa a família 20. também. Ajudar a família, como pagar até o final do contrato. E certeza que outras ações vão ocorrer no Liverpool também, porque me parece que é o clube que melhor lida com esse tipo de coisa, até pela tragédia de Hillsborough, por todas as coisas que acontecem no clube. E a ligação dele com o clube e com a comunidade era muito grande. O Liverpool, ele tem essa questão diferente, eu acompanho bastante. Lá, alguns atletas são meio que forçados a fazer trabalho voluntário, de vez em quando, para fazer aquela foto e tal, visitar, por exemplo, crianças com câncer e tal. E até a agenda obrigatória. O Jota era um jogador que, além de cumprir a agenda obrigatória, ele fazia questão de acompanhar essas pessoas fora dos holofotes, perguntar como é que elas estavam. Então ele era um cara muito ligado na comunidade, e isso aí a torcida de Liverpool, a comunidade de Liverpool dá muito valor para esse tipo de jogador, assim, se identifica muito, sabe? Então, se serve para confortar, e alguma coisa nessa tragédia é exatamente do Liverpool, que sem dúvida vai ajudar a família durante muito tempo, mas é devastador, assim, cara, é muito triste. Pro torcedor do Liverpool, imagina que fosse algo semelhante a perder um parente, e para quem é aficionado pelo futebol mundial, né, a gente aqui que acompanha o futebol europeu, e todo domingo de manhã, todo sábado à tarde está vendo o Diogo Jota em campo com o Liverpool, foi como se tivesse perdido um amigo muito próximo. Um amigo, né? É que tu acaba vendo tanto ele na rede social, assim, sabe? É isso, tu acaba vendo tanto no jogo. O Jota, por exemplo, foi meu centroavante no FIFA a temporada inteira, quase. Porque ele tinha uma carta muito boa, no jogo ele tinha a questão de ter 5 de perna ruim, então como se ele fosse um jogador ambidestro, porque na vida real ele de fato era, né? Inclusive a música do Liverpool cantava dele cortar pro meio e marcar pelo LFC. Isso, vai ser muito entoada E aí que tá, fica a expectativa para os primeiros jogos, porque o pré-jogo do Liverpool já é emocionante por si só. Né? Eu quero ter essa experiência, não sei se alguém já conseguiu. A primeira rodada, imagino isso vai ter muitas vai ter a Supercopa da Inglaterra, Community, mas acho que vai ser fora de Liverpool, então de repente não tem essa atmosfera, né? Só que daí o primeiro jogo em Anfield, quando voltar à Premier League, vai ser algo de arrepiar certamente. E eu acho que é justa essa homenagem que a gente faz a um grande jogador, campeão da Premier League pela primeira vez e campeão da Nations League com Portugal. Infelizmente nos deixou. Então uma notícia triste, infelizmente, mas a nossa homenagem, claro, ao Diogo Jota, todo mundo acompanhava aqui, também já joguei muito, adorava jogar com ele, era um jogador fantástico, com certeza vai deixar muita falta e forças à família, aos amigos, né, porque a história por si só também dele ter se casado recentemente, a questão dos filhos, acaba tornando a história ainda mais trágica, né, mas infelizmente a vida é assim e a gente tem que seguir e valorizar tudo que ele fez, né? Como jogador de futebol, como membro da comunidade lá de Liverpool, com certeza ele deixou o seu legado e homenagens seguirão sendo feitas e com certeza serão muito bem vistas pelo mundo todo. O Deu Liga número 48 vai chegando ao fim. Agradeço ao Eduardo Castilhos, ao Lucas Arruda e ao Leonardo Bender aqui pelo belo debate que tivemos. Assistam ao Chelsea versus PSG na final do Mundial de Clubes. Por mais que haja um favoritismo, a gente sempre sabe que o futebol nos reserva muita Bolãozinho coisa. rapidinho, 3-0 PSG. 4-1 PSG. 1-0 Chelsea. Eu vou de 4-1 PSG. Gol do Timo Werner, né? Como foi? Kai Havertz, como foi na final da Liga dos Campeões. Não precisava finalizar com esse nome no programa. Não precisava, né? 1-0 Chelsea. Então tá certo. Produção da Janaína Ville e do Rafael Ramos. Técnica e edição de áudio do Guilherme Medeiros. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Deixe o teu like também na transmissão do Deu Liga no YouTube e aproveite para seguir o canal de GZH e, claro, 5 estrelas no Spotify é muito importante, não esqueçam. Voltamos na próxima semana, eu não porque eu estarei de férias, mas vocês brinquem aí que perigo, hein? ensinem. Tchau, tchau.